Senhoras e senhores, boa noite. Estamos partindo para o terceiro podcast do Urbão. Queria agradecer a presença da doutora Maria Fernanda, a presença do Gabriel, que cedeu as instalações aqui do Frente e Verso Estúdio para mais esse podcast. Boa noite, doutora. Boa noite. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente vai abrir esse podcast com uma pergunta para a senhora, que é importante para desenrolar o restante que a gente preparou aqui. A senhora acredita em Deus? Acredito. E Fortemente. acredita que Deus já interferiu nos tratamentos que a senhora ministrou? Acredito. Você está perguntando se eu acredito? Eu acredito. Eu me sinto uma pessoa, honestamente, eu me sinto uma pessoa abençoada. Houve várias situações na minha vida em que eu achei que alguma coisa me conduziu, alguma energia boa me ajudou. Entendeu? E no meu entender, a vida da gente é uma troca de energia. Entendeu? E a gente recebe isso de algo. Eu entendo, eu sinto assim. Eu acredito nisso. Né? Eu acho que o ser humano foi feito como um pool de energia, assim, um elemento de energia, e que ele pode propagar energia boa e essa energia boa ir pulando de pessoa a pessoa. Então, eu te faço alguma coisa que te faz bem e você pode devolver para mim ou pode fazer para outra pessoa, mas assim, você vai mantendo essa vibração positiva alta. Então, eu definitivamente acredito nisso. E a isso eu chamo de Deus. E você chamaria, por exemplo, o resultado dessa devoção, a fé? Se eu sou uma pessoa de muita fé... O resultado... Eu sou uma pessoa de muita esperança, talvez. Assim, fé me parece uma coisa assim, um pouco mais religiosa. Cega. Não. Cega, assim. Mais resignada, mais forte. Eu não sei se eu sou uma pessoa tão forte assim. Eu tolero bem os reveses. Eu não espero uma vida perfeita. Eu li um livro do Dalai Lama há muitos anos e ele falava isso. Ele falava, o ser humano sofre mais porque ele imagina que o sofrimento não vai fazer parte da vida. E isso não é verdade. O sofrimento faz parte da vida todos os dias. Então, assim, eu sempre saí de casa sabendo ou imaginando que eu vou tomar uma fechada de um motociclista, que eu vou tomar uma fechada de um ônibus, que eu vou ter um aborrecimento qualquer no trabalho, mas que isso não pode me abater. E aí eu sempre ensinei para os meus filhos isso, que o sucesso do dia não é chegar em casa no 0-0. O sucesso do dia é chegar com o menor prejuízo possível. Porque, na verdade, a partir daí você está super bem, entendeu? Agora, eu sempre fui uma pessoa privilegiada, eu acho. Então, vamos dizer assim... Eu não estou desfazendo dos esforços que eu tive que fazer na minha vida para conseguir as coisas, mas eu tive recursos. Né? E essa é outra coisa que eu ensino para os meus filhos. Vocês sempre tiveram recursos. Então, você jamais pode se comparar com uma outra pessoa, com outro menino, com outro rapaz que não teve recurso. Teu papel na sociedade, devolver o teu privilégio, sendo mais tolerante com quem não tem nem a capacidade de ter a mesma reação positiva que você tem, porque você teve privilégio. E ele não teve. Você teve recurso e ele não teve. Então, é esse tipo de pensamento que eu tento ter. Mas não é um pensamento de cima para baixo, eu sou melhor que ele. Não. Eu espero para todo mundo a mesma coisa. Eu desejo para as pessoas essa mesma capacidade, autonomia de pegar a sua vida, pegar os seus problemas e tocar para frente e melhorar. Pode ser que você não chegue lá na nota 10 que você queria, mas você pode melhorar. Eu acredito que todo mundo pode melhorar um pouco. E na hora que você roda, né? Você empurra essa roda para o melhor, a tendência é que ela vá melhorando ainda mais. Agora, ficar parado esperando o bonde passar não vai te ajudar muito. É verdade. Outra coisa, a senhora escolheu uma especialidade na medicina que é complicado, porque o seu paciente ele já chega com trauma.
e nem sempre você consegue resolver o problema dele. Ou seja, nem sempre o programa de reabilitação dele vai ser eficiente. Ou não é bem assim? Não, é bem assim, dependendo de como você olhar. Então, assim, é verdade, eu escolhi trabalhar com medicina de reabilitação. E, portanto, todo mundo que chega para mim, chega incapacitado. Quem não está incapacitado não precisa de reabilitação, não chegará para mim. Então, todas as pessoas, pode ser uma incapacidade mais leve, uma incapacidade temporária, pode ser uma hérnia de disco, pode ser uma tendinite de ombro, pode ser uma coisa que a gente vai conseguir trazer para o status 100%. Particularmente, a minha clientela, a minoria é esse público. A maioria são grandes incapacidades ou incapacidades maiores e permanentes. Então, você está certo quando você fala assim, eu atendo um tipo de paciente para o qual o programa de reabilitação não é a recuperação completa das suas habilidades como regra. É isso. Como regra, o meu paciente não se recupera completamente. É difícil? É difícil. Mas eu acho que está muito próximo de mim, está muito perto do que eu acredito, do que eu vejo da vida, entendeu? Que a história de sofrimento faz parte da vida, perdas fazem parte da vida, entendeu? E aí você falou assim, às vezes o tratamento de reabilitação não deslancha. Se a tua expectativa é, por exemplo, nossa, todo paciente deveria ser capaz de pelo menos sentar, falar e comer sozinho, realmente, muitos dos nossos pacientes nunca vão chegar a isso. Mas quando você pensa que aquele indivíduo tem aquele tanto de dificuldades e você tira a dor dele, ele dorme a noite inteira, você facilita quem cuida dele, a mãe ou o cuidador conseguem tratá-lo com mais dignidade. Quando eu falo dignidade, é em todos os sentidos, assim. Se você, para fazer uma troca de fralda, você tem que puxar muito, fazer muita força, empurrar o paciente, ser desconfortável, isso é indigno, concorda? Então, se eu consigo, e não eu isoladamente, mas se um tratamento de reabilitação consegue promover para um paciente que é um acamado, uma vivência, uma experiência, uma qualidade de existência digna, eu acho que isso tem muito valor, assim. Eu, pelo menos, dou muito valor para isso. Talvez, se eu não desse, eu não estaria na área que eu estou. Fernanda, a gente gostaria de saber qual é a sua formação acadêmica. Então, eu sou médica fisiatra, então eu fiz a faculdade de medicina. E aí, depois, eu fui fazer a especialidade médica de fisiatria, ou chamada também de medicina física e reabilitação. Então, eu, particularmente, fiz um ano de... Eu saí da faculdade de medicina, aí eu fiz um ano de psiquiatria. Mas não achei que esse era o meu caminho. Aí eu saí da psiquiatria no final daquele ano, e aí depois fui para a fisiatria. Fisiatria é a especialidade médica que trabalha com reabilitação. É curtinho de falar e difícil de entender. Então, na verdade, nos grupos de fisiatra, a gente sempre conversa e, assim, todo mundo tem uma definição diferente, porque não tem definição clara. Não é que nem ortopedista ou cardiologista, não tem definição. Não é tão fácil do indivíduo entender. Na verdade, o fisiatra é o médico que cuida da incapacidade física e, muito frequentemente, da dor, porque a dor é um grande causador de incapacidade física. Então, é muito difícil você ser fisiatra sem você se envolver com tratamento de dor. Mas a questão primordial é a incapacidade. O jovem médico parece que não procura a fisiatria. Ou não é bem assim? Não, é bem assim. É assim. Na verdade, há algumas coisas. A fisiatria ela não é muito bem apresentada e muitas vezes ela nem é apresentada na graduação médica. Entendeu? A fisiatria habitualmente tem pouco espaço na vida acadêmica, né, na grade acadêmica, com algumas exceções de alguns lugares. Então, vou te dar um exemplo. Não tem fisiatra na Unicamp. E a Unicamp é uma baita escola médica. Não é? Com certeza.
Então, eu acho que falta a presença da fisiatria na grade, na graduação médica. E eu também acho que ela lida com uma parte muito dolorosa da vida, né? Que é a incapacidade. E embora a grande maioria da população vá ter algum tipo de incapacidade, não é muito fácil de lidar. E o estudante de medicina, ele está um pouco encantado com um poder mágico de poder impactar fortemente a vida da pessoa, sabe? É um de semideus, né? Mas é que essa expressão semideus traz uma arrogância em si que eu acho que não é a sensação inicial do estudante de medicina. É essa vontade de realmente... Ajudar. De ajudar, mas com um poder até um pouco mágico, fantástico, né? Eu vou te dar, por exemplo, um exemplo meu. Uma vez eu estava na faculdade de medicina e aí chegou no pronto-socorro uma moça que já tinha um tumor em estágio muito avançado, uma moça nova, 40 anos. Estágio muito avançado, com metástase no cérebro, no pulmão, no fígado, enfim, muito difícil. E ela chegou passando mal, já era paciente do hospital, as pessoas já a conheciam, e o chefe de plantão virou fui eu que a atendi, e aí os residentes também, né? Não atendi eu, acadêmica, sozinha. E ele falou, vamos colocá-la, desculpa, nesta sala e deixá-la com a família para ela poder morrer tranquilamente. Quando ele falou aquilo, eu, estudante de medicina, assim, eu não falei nada, mas meu rosto deve ter falado tudo, porque ele veio falar comigo. Não, calma. Nem sempre a gente vai poder mudar o desfecho. Às vezes, o melhor que a gente pode fazer é tornar o desfecho aconchegante tanto quanto possível, né? Então, esse tapa de nem sempre eu vou dar jeito na coisa, ele dói muito no estudante de medicina. Você não tem essa maturidade. Você entra para resolver as coisas. E ao longo da graduação, mas principalmente ao longo da vida, você começa a ver que você não vai resolver. E você não vai resolver ou porque é uma doença, ou um desfecho inexorável como esse, ou porque a condição social do paciente não permite. Assim, o estudante de medicina, ele não entra na faculdade considerando que haverá tantos casos nos quais ele não vai poder fazer muita coisa. E tantos fatores contra os quais ele não vai poder brigar. Entendeu? Isso torna ele cético? Não, mas assim, é uma realidade difícil de digerir, né? Você sair... Porque você entra achando que, imagina, que vai dar tudo certo, que você vai estudar bastante, que você vai dominar a técnica. E com isso, você vai ter super êxito. E aí, ao longo da vida acadêmica, menos, e depois ao longo da carreira muito mais, você vê que, por mais que você estude, por mais que você desenvolva a técnica, que você seja brilhante, tem tantos fatores envolvidos nisso, tantos fatores. O ser humano é tão complexo. Essa era uma dúvida minha quando eu te perguntei se você acreditava em Deus. Você acredita em Deus? Você acha que Deus, nessas horas, ele supera a ciência e faz coisas inimagináveis? Nós estamos chamando de Deus a entidade maior que cada um acredita. Veja, eu acho que pergunta difícil de responder. Que eu acho que tudo pode acontecer. Eu realmente acredito em tudo. E há algumas coisas eu atribuo realmente a alguma coisa que a gente não domina. Porque definitivamente tem alguma força, alguma energia que você pode chamar de Deus ou pode ser um campo eletromagnético, sei lá, alguma coisa que algum cientista explique muito cientificamente, mas existe mais do que o que a gente está vendo aqui, né? O pessoal da física quântica fala isso, né? Que as partículas, elas
elas têm uma energia, elas têm um movimento, elas têm uma ação muito diferente do que só o que a gente está olhando. Então, sim, eu entendo isso, mas o que é o hábito? O que é mais comum de acontecer? É que as pessoas, que os desfechos, que as evoluções, elas caminhem de uma certa forma. Existe uma regra. E como toda regra, haverá exceções. E quais são os fatores que colaboram para você sair da regra e virar exceção? Aí eu acho que são muitos. Mas existe uma regra, né? Assim, vamos lá para o nosso ambulatório de amputados. Quantos são diabéticos mal controlados? Super maioria. Fernanda, dentro do contexto aqui, eu vi uma frase que diz que um médico não salva vidas, ele atrasa a morte. Talvez isso crie o cético, ou enfim, o médico frio, aquele que consegue comunicar um óbito, aquele que consegue desenganar a família do paciente. Você conhece da minha história. Meus 2 irmãos foram desenganados pelo médico que os atendeu. Talvez até com um escudo, para que mais tarde, se acontecer alguma coisa, não diga que eu não lhe avisei. Mais ou menos por aí, não? Não, eu acho que tem, de novo, vários fatores. Eu acho que isso que você falou tá certo, mas eu queria voltar um pouquinho. Aí você disse que ouviu uma frase em que o médico não salva vidas, ele atrasa a morte. Eu ouvi uma outra frase, que é assim, o médico... E aí, quando eu falo médico, eu não estou falando só do médico, do profissional da medicina, eu estou falando de todo o profissional de assistência à saúde. O médico, ou o profissional de assistência à saúde, ele se coloca entre o paciente e a morte. Ele tenta se colocar. Nem sempre ele vai conseguir atrasar a morte, mas todo profissional de saúde pode tentar, e esse êxito vai ser maior ou menor, interferir positivamente nesse processo de redução de saúde ou extinção de saúde e, finalmente, a morte. Mas não precisa ser só a morte, entendeu? Chega um paciente, eu acabei de usar um exemplo de amputado, vou usar um outro exemplo também de amputado, que a gente pega. Paciente que chega com a perna com uma situação circulatória péssima, e o médico tenta 1, 2, 3, a equipe, né? 1, 2, 3 vezes revascularizar essa perna para não ter que amputar. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Muitas vezes dá errado. E acaba na amputação. Então, você tenta e morre na praia. Qual é a sensação de você chegar e alguém falar assim, vou amputar sua perna? E a sensação de você chegar e falar assim, eu tive que amputar sua perna, mas eu tentei 3 vezes revascularizar, quando não foi mais possível. Você percebe como eu tô parceira sua, eu tô do lado, eu tô tentando me colocar entre a tragédia e a sua saúde? Eu estou falando como o profissional de saúde. Eu estou tentando me colocar entre a tragédia e a sua saúde para te preservar de alguma forma. Não que isso vá me agredir, eu não estou sendo um escudo humano, mas é esse o papel. E aí, você perdeu a perna, e o fato de eu ter lutado bravamente para que você não perca, não mudou o desfecho. Você perdeu a perna. Mas, nessa trajetória, o que eu fui para você? Empenhada, desleixada, indiferente, entendeu? O algoz, né? Entendeu? Tem de tudo. Agora, uma coisa a gente precisa lembrar, o profissional de saúde, nós estamos falando de médico, ele é gente também. Ele tem medo também. O profissional de saúde, ele é muito treinado em técnica de ações de saúde. Mas essa técnica de lidar com a dor do outro não é um treinamento... Primeiro, não agrada. De novo, o estudante de medicina não quer isso. Ele não valoriza isso. E depois, até porque é muito difícil. Rubens, quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu tinha, assim, amigas fazendo administração na FAAP e estagiando no shopping Iguatemi. E eu e meus colegas de faculdade lavando o pé de indigente no pronto-socorro do Hospital São Paulo. Entendeu? Sabe aqueles pés feridontos, imundos, cheios de coisinha? Purulentos. Entendeu? E veja, eu não estou criticando. A chefe da enfermagem falava,
pega os internos e manda lavar. Claro, vai pegar a mão de obra mais desqualificada para perder tempo lavando pé e deixa o pessoal da enfermagem fazendo coisa que a gente não conseguia fazer. Você percebe? Você acha que é fácil? Hoje em dia, os meninos entram na faculdade um pouco mais tarde. Está mais difícil entrar na medicina, então muitos entram um pouco mais tarde. Eu entrei com 17. Então, imagina eu, com 20 anos, pirilampando, aí chega no pronto-socorro, de novo. Acabei de falar com a minha amiga que estava no shopping, fazendo estágio, e eu chego e a chefe da enfermagem fala assim, vem aqui que eu tenho 2 pezinhos para você. Bacia, luva, avental, máscara, odores e vamos, entendeu? É tudo muito duro. Doutora Fernanda, em algum momento você já pensou em desistir, jogar tudo para cima e ir para a praia, desencanar da vida de médica? A grande maioria dos meus colegas nunca pensou já pensou em desistir, mas nunca teve coragem. É que o curso é muito caro, né, para desistir. Não sei. Eu fiz escola pública, mas... Não, mas as pessoas têm um certo compromisso com isso, né? Então, eu tive colegas que chegaram no 4º ano e falaram, bicho, não é isso que eu quero da vida. Então, desiste. Imagina, eu já fiz 4 anos. Faltam 2 para eu me formar. Assim, as pessoas não têm esse movimento. Você perguntou de mim, vou responder de mim. Eu terminei a faculdade de medicina, muito magoada. Então, talvez essa coisa da mágoa seja até um testemunho pessoal, assim. Tudo muito difícil, sabe? O cuidado com as pessoas, os recursos, a escassez dos recursos, né? Isso que Aí, terminei a faculdade e fui trabalhar no shopping. É verdade. Foi na época o shopping mais sofisticado de São Paulo. Pagou a língua, então. Entendeu? Não paguei a língua, ao contrário, assim, acho que eu fui tentar recuperar um pouco a leveza, assim, da vida. Mas foi um negócio tão interessante, eu fui pro shopping. Algumas coisas. Minha família pirou, né? Meus pais, quando viram que eu peguei o meu diploma em lindo, guardei ali e fui pro shopping, meus pais não acreditaram. E aí, às vezes, cruzava algum conhecido na loja lá. Eu trabalhava na finada Fiorucci do shopping Iguatemi. Calça ali, no calça outro leves. milênio, né? Nem no outro século, no outro milênio. E passava. E aí as pessoas olhavam e falavam assim, o que você está fazendo aqui? Porque assim, todo mundo sabia que eu estava fazendo medicina, assim. Eu jogava, né, num clube, e aí, às vezes, colega de time e tudo, passava, o que você está fazendo aqui? Enfim. O fato é que, depois de 20 dias no shopping, eu tive a certeza de que era medicina toda sem recurso que eu queria fazer. Aí voltei. Feliz. Assim, eu não me arrependo e eu tiro dessa experiência assim, uma coisa muito boa. Definitivamente, talvez a grande vantagem desse movimento tenha sido eu ter coragem de repente, parar o trem e questionar aquilo, ao invés de todo mundo que estava indo no automático, saiu da escola, foi para a residência, papapá. Eu parei, questionei aquilo. E aí, eu esfriei a cabeça e vi, não, é aquilo mesmo que eu quero. Aí, voltei. E aí, desde então, nunca mais pensei em desistir. E naqueles casos que o paciente estabelece uma relação de afetividade com a doutora? Em nenhum caso. Assim... claro, veja, hoje eu tenho 35 anos de formada. É óbvio que a maturidade tem que ajudar em alguma coisa, né? Não posso ser igual que eu era antes. Então, hoje eu sou muito mais paciente, compassiva, eu entendo muito mais. Antigamente, no começo, isso é uma coisa que eu acho que nenhuma pessoa pensa, e eu não estou dizendo que o paciente tenha que pensar ou tenha que ter essa generosidade. Mas, sabe, o médico novo, ele está sonhando que ele vai salvar vidas. E aí, o paciente, entre aspas, não colabora, não faz a parte dele. E toma bronca. O médico novo não entende quantas coisas estão atrás daquele paciente que não cumpre aquilo que você pede. Quantas coisas estão atrás do paciente que sabota o próprio tratamento. Eu tenho uma história, assim, um exemplinho. Eu tinha uma paciente
uma mulher de meia idade, na época ela devia ter uns 50 anos, ela tinha um problema de coluna, só que ela estava com excesso de peso, e ela precisava fazer uma cirurgia na coluna. E aí a equipe de neurocirurgia falou, o pós-operatório com excesso de peso vai ser traumático para não dizer que talvez seja péssimo. Dê tudo errado. Vamos perder peso. Tá bom. E ela morrendo de dor, não sei o que lá. E ela me ligava e falava, eu tô com muita dor, eu ia vê-la em casa. E eu chegava, ela estava comendo, olha, pão com batata palha dentro. Light. Pão, manteiga e batata palha. Você percebe o grau de sabotagem, o grau de corrupção, assim. Era o antagonismo de tudo que ela tinha feito. Ela não pôs nem, sei lá, um tomatinho ou uma alface para me agradar. Pão, manteiga e batata palha. Aí, você fala assim, amor, você está com muita dor, você tem uma proposta cirúrgica, mas você precisa perder peso. O que fez você arruinar a sua dieta? Comer pão. Assim, não, que dieta? Não tinha dieta. Aquilo, não é que aquilo era uma exceção, aquilo era regra. Era daquilo para massa, para pizza, para o churrasco, assim. Não, enfim. Mas assim, e aí eu dei um passo, de novo, e o tratamento não ia, e ela só reclamava de dor, e tomava remédio, melhorava um pouquinho. Nossa, e assim, e me dava uma angústia, porque eu, na minha fé, sei lá, na minha esperança, ela podia ficar boa. Ela tinha tudo para ficar boa, só faltava ela fazer. Só que eu não podia fazer por ela. Não tinha como. Enfim. E assim foi por muito tempo. E aí, aos poucos, eu fui vendo assim, que a própria dinâmica dela com o marido também assim, ajudava nisso, porque ela era muito potente e ele, assim, a condição de fragilidade na qual a dor e a doença colocavam ela fazia com que ele ganhasse uma importância muito grande na vida dela. E, de alguma certa forma, ele se sentia valorizado. Então, ele também não ajudava em nada, entendeu? Já fui lá outras vezes, ele estava dando chocolate para ela, assim, por isso eu falo, entendeu? E eu falava, um dia eu chamei o de canto e falei assim, puxa, você é um marido amantíssimo. Como é que você tá dando chocolate para essa criatura? Mas assim, depois de ter dado pizza, assim, eu sabia das coisas, porque eles falavam. Não é que foi não, dei só um alpinozinho para adoçar a vidinha dela. Não, era... Entendeu? Mas ambos precisavam daquela situação de vulnerabilidade dela. Ela para se sentir cuidada, ele para se sentir provedor de alguma coisa, assim, cuidador, importante na vida. Entendeu? Assim, mas para você perceber essas sutilezas da vida, você tem que ter uma maturidade, que o recém-formado não vai ter. O recém-formado vai brigar com você. Como é que você tá comendo pão, batata palha? Doutora Fernanda, você já teve algum tipo de frustração na carreira? Inúmeros, de várias formas, assim, de várias formas. Desde, como eu falei, de perceber que o paciente não conseguia fazer a parte dele, não conseguia ajudá-lo, ele estava sempre sabotando o tratamento. Falta de recurso, sempre, entendeu? E é uma coisa muito triste que eu sempre, assim, a minha grande clientela sempre foi serviço público. Então, veja, eu trabalhava, ainda, até hoje, trabalho com pessoas com deficiências de grandes incapacitados, eu não trabalho muito com gente de pequeno porte de problemas, e no serviço público. Então, também com escassez de recursos do sistema para dar para eles, então, e recursos do próprio indivíduo. E aí é muito triste ver que as pessoas, nessa prática, nesse hábito do distrato entre as pessoas, elas se acomodam. E isso talvez seja a coisa que mais me magoa, porque talvez a autonomia
seja a coisa que eu acho que mais importante para o indivíduo. Autonomia. Ele dá conta da vida dele. Ele pegar a vida dele na mão e ele fazer algo melhor de alguma forma. Entendeu? Então, quando eu pego... Então, assim, vou te dar alguns exemplos. Uma vez eu atendi uma criança e 4 anos depois a criança volta. E no primeiro atendimento, eu tinha pedido um aparelho ortopédico para posicionar o pezinho dela, para que ela não deformasse o pé. 4 anos depois, ela volta como? Sem o aparelho e com o pé deformado. Obviamente, assim, aí já tinha que ir para a cirurgia, aí era outra história. Tá bom. E aí eu fui conversar com a mãe, eu falei, mas o que aconteceu? Vocês vieram aqui há 4 anos, ela chegou a usar. Não, doutora, a gente levou o seu pedido na prefeitura e nós estamos esperando até hoje. Caramba. Isso é algo que eu ainda não consegui aprender a lidar. Eu falo, como? 4 anos depois, você me traz essa criança. Se você tivesse juntado... eu sou ótima de matemática. Eu falei, se você tivesse juntado R$8 por mês, você já estava com esse aparelho no pé. Entendeu? Porque era isso. Terrível. Porque eu sabia quanto custava o aparelho. R$400. R$400 dividido por 4 anos, R$100 por ano. Dividido por 12 meses, R$8 e uns quebradinhos. Entendeu? Agora, voltando ao que você estava falando, da pessoa que comia errado e que o marido levava lá. Você não acha que a medicina está muito segmentada? E que a parte psicológica não sei se psicológica, mas o bem-estar do paciente não tem sido o alvo? Eu acho que a medicina está muito segmentada, sim. E isso é culpa de todo mundo. É culpa da escola médica, é culpa dessa valorização da supercapacitação técnica. E aí, em detrimento desse olhar um pouco mais amplo. Em várias escolas médicas, você vai ouvir que existe o interesse por um tratamento mais abrangente, mais... Está me faltando a palavra, assim, né? Mas, enfim, mais integral do indivíduo. Mas, de qualquer forma, a supercapacitação técnica, ela ainda é a grande vedete do ensino médico. E isso, obviamente, fraciona o indivíduo. Mas eu acho que tem muitas... assim, de uma certa forma, o paciente também espera isso. Doutora Fernanda, tem uma coisa que deve irritar os médicos. O paciente, quando chega na consulta, ele já leu 30 vezes o que ele achou lá na pesquisa resfriado, por exemplo. Ele já está achando que tem um tumor no céu da boca por causa do resfriado. É assim mesmo? A pessoa chega com uma noção errada? Ou ela quer apertar um botão e resolver tudo? Vocês que trabalham com comunicação vão saber falar de uma forma mais adequada do que eu. Mas nós não estamos vivendo na era da informação, da difusão da informação? É verdade. Então, o que acontece é isso. Quando o paciente lê no Google, tá tudo bem. Mas quando ele pegou no grupo de WhatsApp, aí piorou muito a situação. Então, é isso. O fulano... Olha, eu vi que tem uma mãe de uma criança que parece com meu filho, mas, espera aí, mas ela não tem a mesma doença. Não, mas olha só, o jeito que o pé dele fica é igual. Veja, você falou irrita. Irrita. Mas, de novo, quanto mais você entende o que está acontecendo... E quanto menos você acha que você é o dono da situação, menos isso te irrita. Embora pode me irritar menos, mas me dificulta ao mesmo tanto. Porque a pessoa vem com a cabeça feita de que ela precisa disso. E nem sempre ela consegue entender as particularidades da situação dela, que fazem com que aquilo não seja adequado para ela ou não seja adequado para ela naquele momento. Entendeu? Então, é muito complicado. A outra coisa é que, assim, quando você propõe alguma coisa para um paciente, tem um monte de coisinhas atrás com as quais você raciocinou, mas
que às vezes não dá para dar uma aula de medicina de 90 minutos para o indivíduo para entender um pouco de todos os fatores, entendeu? Fernanda, o que você acha desses seriados na televisão que criaram novos pacientes? É o paciente sabichão, que sabe de tudo, que já vem com o diagnóstico pronto. Olha, como regra, eu não gosto, assim. Eu acho o House, muito mal-humorado, muito grosseiro, assim. Então, então, tem gente que acha linda essa personalidade dele, assim, mas eu não gosto, assim. Então, se você me perguntar, você já assistiu House? Acho que, nem sei quantas temporadas existem do House, mas eu assisti acho que 2 ou 3 episódios, e é muito chato, e fica aquela coisa, é isso, aí é uma doença rara, depois é outra, enfim. Então, eu não gosto. Grey's Anatomy também, acho que tem quase 20 anos de Grey's Anatomy. Nunca assisti. Assisti outro também, nunca assisti. O que eu acho? Assim, já assisti mais Chicago Med e acho um pouquinho menos arrogante, mas, assim, existe uma atuação principalmente do médico, mas não só do médico, também dos enfermeiros, tudo assim, de dominar muito a vida do paciente, de querer se meter muito na vida do paciente, não, tem que ser assim, tem que ser assado, chama a diretora, porque isso não pode ser, e não aceita a vida como ela é, como se todo mundo fosse o paladino da justiça e soubesse o que é melhor para o outro. E tudo bem, quando você olha lá o filminho, em geral, o médico tá certo, em geral, vale a pena transgredir, entendeu? Assim, é que nem os filmes Missão Impossível ou qualquer outro, Jack Ryan, assim, todos eles são heróis que transgridem, né? Qualquer 007, que transgridem e no fim dá tudo certo, e eles são super-heróis. Eu não gosto desta visão. Eu gosto de algo que adoce um pouco mais o médico, não bajule, mas, ao contrário, que cobre do médico uma postura um pouco mais doce, um pouco mais acalentadora, um pouco mais dinâmica. E aí, eu não sei se vocês conhecem, tem uma série, só teve 2 temporadas. É uma série italiana. E aí eu tô nessa pegada de aprender italiano e acabei indo assistir essa série, que é uma série de um médico. Ela é baseada num episódio real. É um médico que tomou um tiro, eu não sei se na realidade ele tomou um tiro ou se foi algum outro tipo de agressão, e ele perdeu 12 anos na memória. 12 anos. Então, era 2019 e ele lembra 2017. Então, assim, muita coisa em termos de atualização médica ele não sabia, enfim. Mas ela é uma série mais doce, é uma série menos... não deixa de ter meio um super-herói, mas ela é uma série mais doce, era uma série mais amorosa. Entendeu? Então tem essa coisa mais humanizada. Então, a história ele era um carrasco, todo certinho, não sei o que lá, e aí depois desse acidente, ele vira o fofo dos pacientes, que entende os pacientes, que vai além, que conversa, e aí ele consegue fazer os diagnósticos, porque ele sabe que o paciente está escondendo da mulher porque está com vergonha, que perdeu o emprego, e aí foi se enfiar num mato e tomou uma picada do mosquito do não sei o quê, enfim. Então, aí ele, de uma forma, obviamente, romantizada, de uma forma cinematográfica, mas ele traz essa coisa de o êxito dele está exatamente na pegada de que ele vai além dos sinais e sintomas e do que o paciente está contando. E aí ele tenta conhecer um pouquinho o paciente, entendeu? Então, respondendo sua pergunta, como regra eu não gosto muito dessas séries, mas eu sugiro a série Doc. Fernanda, se você tivesse uma varinha de condão, tipo do Harry Potter, assim, quem seria na sua escala de 0 a 10 a pessoa ou a situação que você gostaria de modificar no país? Olha o peso, hein? Então, assim, eu vou precisar de umas 3, 4 varinhas, né, assim, para poder fazer umas 3, 4 coisas. Eu acho que existem... eu preciso construir um pouco o raciocínio dessa resposta, mas eu acho que existem alguns pilares. Então, assim, o cuidado do poder público em relação ao cidadão, e pensando na assistência à saúde em relação ao indivíduo que precisa de algum tipo de assistência à saúde, ao doente.
ao doente, ao seu cuidador, etc. e tal. Eu falo poder público, mas se você for pensar, tem muitas operadoras de plano de saúde que são tão ruins, ou quase tão ruins, assim, também não oferecem tudo que o indivíduo precisa. Então, esse entendimento precisa ser muito melhorado, entendeu? Assim, do que agora, saúde é cara. A nossa saúde, ela é menos cara, mas ela é mal utilizada. Então, você tem paciente passando em 3 médicos diferentes pela mesma coisa. Aí já existe uma escassez de serviço de saúde. E quando a pessoa está passando entre, né, tá passando aqui no regional, lá no Hospital das Clínicas e, sei lá, mais em Itapetininga, sei lá. Veja, para que essa pessoa precisa de 3 ortopedistas? Fisiatra não, né? Porque nem tem. De 3 neurologistas, entendeu? Então, já tem uma escassez. Mas, de qualquer forma, é assim. Eu acho que o principal ponto seria uma oferta adequada, um posicionamento, uma atuação adequada do poder público na assistência. Se eu tivesse uma varinha só, eu faria isso. Se você me der mais uma varinha, aí é a parte do indivíduo, porque existe uma precariedade de conhecimento, de entendimento das pessoas que é muito grande. Então, a pessoa acha que se ela tiver tomar o remédio mais caro, isso que vai resolver a vida dela. Não. Se ela tiver o equipamento mais sofisticado, entendeu? Não é isso. Mas qual é como é que a pessoa baliza que ela está sendo bem atendida? Quando estão gastando muito dinheiro com ela. Então, assim, não, se estão me dando um carrinho muito chique, então esse está certo. E nem sempre é verdade, entendeu? Eu tive uma paciente, uma criança, que hoje já seria uma mocinha, mas ela faleceu com uns 19 anos. E aí, assim, ela vinha a cada consulta com um carrinho diferente, que eu não sei de onde que a mãe... E era uma ansiedade para oferecer o melhor... E ninguém parava, a família, para ver que não, calma, porque a impressão que eu tinha é que estava esperando no equipamento a mágica de que agora vai dar tudo certo e ela vai se desenvolver. E assim, um sofrimento muito grande para aquela criança. Eu não sou espírita, mas os espíritas dizem que você escolhe a família na qual você nasce e você se propõe ao papel que você vai ter naquele núcleo. E que as pessoas, por exemplo, com deficiência, elas se dispõem a vir nessa situação tão precária, tão difícil, para poder colaborar com a evolução daqueles que vão estar envolvidos. Eu não estou nem discutindo se isso está certo ou se está errado. Mas eu vou te dizer, tem alguns pacientes que eu olho e falo assim, esse veio com muita disposição, porque... na ânsia de cuidar dessa criatura, o entorno está batendo tanto cabeça que você fala, não, ele veio realmente aberto para colaborar com a evolução do outro a despeito de qualquer coisa. Porque, entenda, é tão difícil você acolher a deficiência. É tão, de uma certa forma, mais fácil você ficar sonhando com algo que não vai acontecer, para você não ter que olhar o simples fato de que as coisas são como elas são. Entendeu? A deficiência talvez seja a grande exposição da nossa vulnerabilidade, da nossa finitude. A gente é tudo até que o carro bata, e aí você fica despedaçado. Exatamente. Entendeu? De um dia para o outro, as coisas mudam radicalmente na sua vida. Entendeu? Não, às vezes já nasceu assim, mas assim, é a exposição dessa vulnerabilidade, dessa finitude. Mas eu acho que também tem, principalmente aqui no Brasil, principalmente não, no Brasil, porque é onde eu trabalho, onde eu moro, né, onde eu vivo. As pessoas são tão mal cuidadas que aí elas fazem a bandeira. Não, então meu filho vai ter o melhor carrinho do planeta. Não interessa se ele... qualquer outra coisa de bacana que essa criatura possa viver na vida. Qualquer outra experiência, qualquer outra percepção.
entendeu? O que ele precisa. Você tem ideia de quantas famílias eu conheço em que as crianças são muito graves, aí elas conseguem judicialmente um atendimento de home care e elas acham que elas estão fazendo melhor para o filho deles. E aí eu olho e falo assim, confinando essa criança a essa casa. Entendeu? É claro que eu sei o quanto que é difícil você pegar um deficiente, botar no carro para levar para fazer a terapia e voltar. Eu sei disso. Mas como é que você pode achar que simplesmente se você trouxer tudo e ele nunca mais sair de casa, isso é o melhor que você pode fazer para o indivíduo? Pegando um gancho, há um oásis nessa nébula que a senhora estava falando, que é o Luci Montoro, que é uma entidade sensacional. Eu tive lá, eu fiz o programa de reabilitação por alguns meses. Eu acho que aquilo lá é um exemplo do que a seguir, né? De como gerenciar uma equipe que dá certo. Tem todo um sistema, um cuidado com os predicados ali. É sensacional. E a senhora faz parte desse mundo, né? Mas é um privilégio. Assim, a rede Luci Montoro, há algumas outras redes, a Rede Sara, enfim, a CD, enfim. A rede Luci Montoro, ela é uma rede de referência mesmo, em que cuida-se de tudo. Cuida-se do espaço físico, que não tem nenhum granito, nem mármore Carrara, mas é um ambiente agradável. É um ambiente agradável, aconchegante e não ostensivo para uma pessoa simples. É um ambiente agradável que uma pessoa diferenciada como você também se sente à vontade, não se sente... Então, assim, o ambiente, a ambientação física, a prática do acolhimento, a interação. Então, assim, o Luci, ele é um exemplo de atuação do Estado que cuida mais do que oferece serviço de saúde, cuida. E aí, ele acaba assim, claro, há quem não tenha gostado do Luci, mas ele é, assim, sucesso de público e crítica, entendeu? E merece. Ele é um exemplo, ele é um oásis, ele é... Assim, há outros, mas ele é um exemplo, ele é um oásis, não é infalível. E no serviço de assistência à saúde, no caso de deficiente, mas assim, como eu falei, ele tem esse braço um pouco mais largo de acolher, de cuidar. E o cuidar é que é tão importante. Fernanda, agora nós vamos abrir aquela câmera só para você nos dizer alguma coisa em relação aos PCD, que são nossos ouvintes aqui, em sua maioria. Olha, Rubens, de novo, assim, realmente você só fez pergunta difícil hoje. Todas difíceis, né? Assim, precisa de uma elaboração para responder. Eu sempre acho que eu estou respondendo pela metade. O recado que eu dou para a pessoa que tem algum tipo de deficiência, em primeiro lugar, não é diferente do que eu penso de outras pessoas que não têm deficiência. Assim. É assim, viva, assim, desfrute da vida que você tem. Então, eu tenho muitos pacientes, eu recebo muitos pacientes e eles estão frustrados porque o AVC, o acidente, a amputação lhes roubou alguma coisa. E aí, de novo, 35 anos vivendo nessa comunidade, o que eu olho e eu falo para eles assim, mas olha quanta vida te sobrou, vida para falar, vida para comer alguma coisa e gostar ou não gostar. Ai, tá difícil chegar no shopping ou ir pro restaurante ou ir pro cinema, mas você pode, você vai ao cinema, você vai entender, você vai aproveitar. Tem tanta vida. A deficiência não te roubou tantas coisas da vida ou te permitiu, te deixou tanta vida. Então, talvez o primeiro e mais importante sei lá, a mais importante mensagem que eu possa dizer é isso, assim, desfrute da vida que você tem. Busque melhorá-la. Mas eu tinha uma amiga, ela tinha 1,50 m, gorduchinha, assim, com umas pernas bem gordas, e ela falava assim, gente, se eu quisesse ter a perna da Michelle Pfeiffer, eu já tinha me matado. E é isso, assim, eu não vou ser sei lá, Ana Hickman, não sei. Você não vai ser isso. Mas tem tanta coisa para você viver.
E aí você vai falar assim, mas tem gente que é muito, muito comprometida. Não sei, eu acho que é uma questão de ótica, de como você vê a vida. Eu já tive uma paciente, eu lembro tão bem, ela conversava, ela tinha além da dificuldade motora, ela tinha uma alteração cognitiva. E a mãe chegava e falava assim, doutora, o bolo dela fica tão fofinho. Ela faz um bolo maravilhoso, E um dia eu falei, vocês têm que me trazer. E ela me trouxe. E aí eu perguntei, como é que você fez? Gente, ela ligava a batedeira. Era massa pronta, sabe, de caixinha assim. Mas o tanto que a mãe valorizava o bolo da mocinha, assim, você achava que ela era Masterchef, assim. E isso era muito doce, isso era muito bacana. A mãe conseguia, numa atitude simples da filha, de apertar um botão da batedeira, transformar aquele ato numa obra super valorizada. Então, é isso, assim, você tem que valorizar o que você tem. Você tem que brigar. Você tem que fazer a sua parte e fazer... E lutar para que todos cumpram as suas partes, mas você tem que valorizar. É isso, assim, porque no fim do dia, né, imitando os americanos, assim, essa é a vida que você tem. Então, se você não curtir essa vida da melhor forma possível, eu não sei se você vai ter uma outra vez, mas essa existência você tem que valorizar o máximo possível. Fernanda, sua mensagem foi maravilhosa. Você conhece da minha história, sabe que eu me tornei um PCD. Eu vivi bastante e não tenho do que reclamar. E eu me apoio sempre, quando eu vou principalmente ao Lucy. Eu vejo que tem muitas pessoas em situação muito precárias, diferente da minha, graças a Deus. Eu tenho uma situação que eu posso viver com a minha situação sem me faltar nada. Eu acho que o importante é a gente dar valor para isso. Porque, como você disse, a vida é uma só. E ela passa rápido. Muito obrigado mais uma vez por você ter vindo até aqui. Mora no meu coração, com certeza. Eu que agradeço. Assim, eu sempre acho divertido isso daqui. Muito obrigada mesmo. E, antes de mais nada, ou em primeiro lugar, né? Assim, parabéns pela iniciativa. O que eu estou entendendo? Que você está descobrindo outras possibilidades de vida, né, depois do PCD. E é isso que a gente quer, essa reinvenção constante, esse movimento de vida. É isso que gratifica a gente. Amigo, você que é PCD e tem uma história para contar aqui pro Rubão, faça um contato aqui na produtora Frente e Verso e a gente vai colocar você num podcast. Muito obrigado, boa noite a todos.